sentimentos inferiores, Joana inicia assim dizendo: herança perversa do trânsito evolutivo, quando no período assinalado somente pelo instinto dominador, constituem presídios sem grades que limitam a movimentação emocional e espiritual do ser, constrangendo o processo iluminativo e gerando sofrimentos. Olha que interessante. Os sentimentos inferiores são responsáveis pelo ressentimento, pela raiva, pelo ciúme, que se transformam em conflitos graves no comportamento humano. Esse ego primitivo tem por obrigação consciente eleger o bem-estar e a saúde como diretrizes que lhe facultem harmonia, ensejando a identificação com as aspirações do self em estágio superior de apercebimento da finalidade existencial. Permanecendo na condição de sombra morbosa, dá lugar à instalação de emoções igualmente primárias que a razão bem direcionada deverá superar. Ressumando com frequência do inconsciente pessoal, afastam o paciente do saudável convívio social, fazendo que os seus relacionamentos domésticos sejam desagradáveis, de agressividade ou de indiferença, de distanciamento ou de introspecção rancorosa. Olha que coisa entristecedora que é a ação do ego. O ser, graças à conquista da consciência, está destinado à individuação, que alcançará mediante a perfeita fusão do eixo ego-self, a completude na qual retornará à unidade que sofreu fissão durante o processo antropo-sociopsicológico da evolução através das sucessivas encarnações. Conforme Jung declarou, a individuação é um processo de diferenciação que tem como objetivo o desenvolvimento da personalidade individual e da consciência do ser único, indivisível e distinto da coletividade, quando o self atinge a culminância da sua realidade imortal. Nesse sentido, todo o empenho para combater as imperfeições morais deve ser colocado a serviço do equilíbrio, da harmonia emocional e da harmonia psíquica. Em tal abordagem clínica, a gratidão desempenha uma função psicoterapêutica de suma importância, pelo fato de entender as ocorrências do dia a dia, mesmo aquelas que possuem conteúdos perturbadores, não podendo interferir no comportamento equilibrado, que resulta da consciência de responsabilidade perante a vida. O amadurecimento psicológico desperta a consciência para a sua realidade transcendental, superando os impositivos imediatos dos instintos e ampliando as percepções em torno dos valores existenciais. É inevitável que sucedam fenômenos aflitivos no trânsito humano, tendo-se em vista os atavismos pessoais, a convivência familiar e social, sempre desafiadora, propiciando o aprimoramento dos sentimentos, particularmente a tolerância, a compaixão, o interesse afetivo, a solidariedade.
Normalmente, acredita-se que a gratidão é um sentimento sublime que opera os milagres do amor diante do seu caráter retributivo. Esse conceito, no entanto, limita-o ao espaço estreito do reconhecimento pelo bem que se recebe e pelo anseio de devolvê-lo. Em nossa análise, apresenta-se de maneira muito sutil e mais profunda, que vai além da compensação pelo que se recebe e se vivencia. Quando alguém consegue a experiência da gratulação, mesmo de referência aos insucessos, que podem ser considerados como experiências que ensinam a agir com responsabilidade e retidão, alcança o patamar em que esta deve ser vivida. O sentido psicológico da reencarnação é conseguir-se a transformação moral do self, a liberação de todos os seus conteúdos ocultos e que se encontram em germe, capacitando-o para os enfrentamentos com outros arquétipos inquietadores, especialmente quando se tornam imperiosos e dominantes no comportamento. Uma conscientização do ser que se faculta a renovação das forças morais para diluir a sombra e desenvolver as experiências renovadoras. A arte da gratidão, que é ciência da afetuosidade, emoção pelo existir, leva a condutas de aparência paradoxal, como, por exemplo, no caso das aflições e dos desaires. Há um século e meio, Santo Agostinho, espírito, conclamava os que sofriam a coragem e a resignação ante as aflições, mesmo aquelas de aparência cruel, propondo as provas rudes, ouvi-me bem, são quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceitas com o pensamento em Deus. As provas rudes são quase sempre um indício de um fim de sofrimento, quando aceitas com o pensamento em Deus. As provações constituem bênçãos que a vida proporciona ao ser calceta que cometeu no passado e mesmo na atual existência arbitrariedades, ferindo a harmonia das leis universais, comprometendo a consciência a fim de que disponha de meios de recuperar-se da culpa inscrita no cerne do ser, experienciando a contribuição do sofrimento que o dignifica, desde a relatividade orgânica, sempre sujeita a essa sinuosidade com altos e baixos na saúde e no bem-estar. O processo da evolução, de certo modo, faz lembrar uma correnteza que enfrenta obstáculos no curso por onde corre, até alcançar o seu destino num largo mar ou no oceano. Não cessando de prosseguir, quando defronta impedimentos, acumula as águas com tranquilidade até ultrapassá-los, pois que a sua meta encontra-se à frente aguardando-a. Eu estou lendo aqui, estou visualizando e faz bem lembrarmos do caso do rio Amazonas. Eu tenho uma admiração imensurável pelas águas daquele rio, dos seus meandros. Quanto desvio aquele rio precisou
produzir para chegar ao seu destino, que é o oceano. Desvia aqui, aquela sinuosidade, a coisa mais linda, nós vermos a foto do rio tirada por cima. Que quantidade imensa de meandros, porque são obstáculos vencidos. Chegava um obstáculo, ele mudava de curso. Ele represava e transbordava e ia embora. A meta dele era chegar no oceano. E chegou. Entende? Esse é um fato de que ele chega ao seu destino, né? De igual maneira, mesmo quando se recebe o anúncio de uma enfermidade irreversível, de um acontecimento grave e mutilador, a gratidão ensejará viver-se plenamente cada momento, ante a convicção racional da sobrevivência ao corpo somático, sempre credor de toda a gratidão por conduzir-se como um doce jumentinho do self, consoante o denominou o irmão de alegria de Assis, o luminoso, sempre grato a Deus por tudo, inclusive pelo momento em que se lhe acercou a irmã morte. Sempre nós precisamos estar agradecendo, sempre, porque a alegria da gratidão nos traz saúde, harmonia, equilíbrio e, acima de tudo, paz. Voltaremos.